Vamos a arrancar con la segunda charla. Gustavo es uno de los impulsores también de este meetup y viejo conocido. Nos va a estar contando un poquito sobre su experiencia con Apache Spark y con DataStax, con Cassandra, particularmente corriendo dentro de Azure y cómo montar esto de una forma un poco más automatizada para no sufrir en el día a día. Sí, ya vas a sufrir suficiente, así que mejor pasar un poco. Bueno, mi nombre es Gustavo, yo soy cofundador de una compañía llamada Socialmetrics. Empecé en 2008 esa compañía con un amigo y estudié computación y hoy estoy dando clases de social media y Big Data en la UDESA, más para una cosa de negocios. Y bueno, como pueden ver, hablo raro, soy brazuca, vivo un montón de tiempo acá y es lo mejor que va a quedar mi español. Así que si alguien no entendió, dígame y vamos tratando de explicar distinto. Sí, la traducción simultánea no llegamos, pero si alguien quiere hacer un freela de traducción simultánea, vamos. Claro. Bueno, Socialmetrics es una compañía que hace dashboards basados en social media. ¿Tá? La idea es capturar información de Facebook, Twitter, Instagram, de un montón de distintas fuentes de datos y procesamos en formato de dashboards. Entonces, se ve así. Las compañías que principalmente están en la parte de marketing, lo que analizan es análises comparativos entre sus marcas y sus competidores. Tá? Nosotros usamos un montón de tecnologías que imagino que son muy similares con las que usam los chicos acá de Jump y que muchas compañías que están implementando Big Data también. Hay cosas que uso porque fue la mejor solución posible y hay cosas que en un momento éramos súper fanáticos de un montón de tecnologías, después aprendimos que menos es más feliz. Aparte de tener muchos nombres, es mucho más doloroso mantener muchas cosas. ¿Tá? Pero eso es lo que tengo hoy. La cosa sobre RabbitMQ, eso no tengo laser points, pero RabbitMQ sería la cosa que me gustaría reemplazar próxima. O sea, por Kafka o por, se llama alguna cosa Hub, me olvidé el nombre, pero es el Kinesis de Azure, es como Event Hub, gracias. Event Hub, porque el tema de durabilidad y los problemas que Juan explicó tan bien, también pasan con nosotros y Rabbit, como deja todo en memoria, si hay un flood, salir corriendo porque hay muy poco que puedes hacer. ¿Qué tal es Docker? ¿Qué tal es Docker? Docker, nosotros tuvimos muy mala experiencia con Docker en la versión anterior. Nosotros no usamos ninguno de los container services ni de Amazon ni de Azure. Nosotros instalamos las propias VMs. Fue bastante complicada la experiencia anterior. Pasamos a Swarm 1.12, que es ese último, y ahí fue mucho más feliz. O sea, hasta ahora no tuvimos más problemas en producción, tuvimos un montón de problemas en producción con la versión anterior. El señor de atrás ahí, que es nuestro DevOps, te puede decir las noches que quedamos despiertos resolviendo eso. Si se interesa más de Docker, el miércoles que viene, a la misma hora, en un lugar, hay un meetup. No, o sea, no era para esa cosa, pero podemos organizar un meetup para hablar de Docker. Me parece que está bueno. ¿Ah, sí? Vamos a contar las tres de producción de Docker. Bueno, no sabía, después charlamos. O sea, acá en nuestra infraestructura, de una forma lógica, rápidamente, tenemos las fuentes de datos, o sea, hay crawlers que están constantemente bajando información de esos sitios. Usamos MongoDB para saber a punto donde los crawlers pararon, entonces si se caen, se mueren, pueden levantar y seguir su trabajo. Publicamos todo en la queue de RabbitMQ. Hay procesos en Java, porque cuando empezamos en la compañía en 2008 no existía esa cosa de Big Data. Entonces hay un montón de proyectos standalone en Java que hace cosas de stream processing, pero no en ese nivel de cosas, que escriben en MySQL, por ejemplo, que habla con nuestra API y habla con la UI. Después tenemos todo que entra, va para el Source of Truth. Eso es algo que aprendimos y si ustedes están haciendo proyectos de Big Data, si no lo tienen, fuertemente recomendado. Cualquier cosa que entre de injection, meten a algún lado y después procesen. Porque si falla en medio del camino, van a sufrir mucho, nosotros sufrimos mucho, no queremos que ustedes sufran con cosas distintas. ¿Tá? Después, un proceso en batch que corre cada hora y una vez al día va procesando las métricas, actualizando todas las métricas. Que entró en Cassandra y Solar
y la API hace la composición de todo para el usuario final. ¿Tá? Essa parte é uma parte que eu quero cambiar por Spark Stream, pero por ahora está funcionando, así que temos um montão de outros problemas para cuidar todavía. ¿Tá? Entonces, muy bueno que vos não pusiste slide de tamanhos de coisas que hacen Jump, porque eu sempre tenho que falar depois de Juan. Que melhoraram o layout de Data Store e se reduziu nosso Data Storage. Foi um super win que tivemos com esse câmbio. Hay una persona que acaba de Sí, podemos depois tomar cerveja e podemos Cassandra juntos, não é problema. Bueno, temos mais ou menos 250 servers. Algo que nos ajudou a reduzir a quantidade de servers foi o tema de passar a Docker Swarm, porque agora temos muitas coisas que eram chiquititas, que estão dentro de um Swarm de poucos servers, de 9 servers. Tá? E, bueno, como começou toda a história? Tá? Nós necessitávamos de um database para time series, ou seja, um database que pudesse mostrar os dados e que fosse escalável de forma linear. Tá? Que tuviera um tempo de resposta muito chico, ou seja, por lo menos inferior a 1 segundo para formar todo o dashboard e não podia ter um tempo de resposta muito grande. Tá? Necessitava suportar um crescimento contínuo. Se vocês buscam time series database, há um montão de informação, um montão de coisas tipo InfluxDB ou coisas assim, mas o que eles fazem para suportar muito tempo, finalmente é uma configuração onde vas rotando e vas agrupando informação. Então, tens, por exemplo, os dados em milissegundo de última semana ou de última hora, e depois tem os dados em minutos do último mês, e depois os dados em horas, depois os dados em dia. Nós não podemos dar-nos esse luxo, então necessitava de escalabilidade linear. Tá? E que pudiéramos pagar. Tá? Para nós outros é muito importante. Tá? Por que digo isso? Porque, obviamente, pensamos em solução de paz também, não? Ou seja, um Elasticsearch, uma solução como seria, se chama DocumentDB, o MongoDB de Azure ou coisa assim. Pero quando agarramos todos esses dados, 10 terabytes, a velocidade de escritura e tudo o demais, a tarjeta de crédito não é tão Platinum quanto a de Jump, então não entrava. Tá? Quando buscas esse tipo de coisas com essas características, encontramos a HBase e encontramos Cassandra. Tá? Pelo menos no momento que se tomou essa decisão. HBase, toda a gente que eu pude falar, não encontrei muita gente para conversar sobre isso, toda a gente disse que a questão operativa da HBase era o diabo em persona. Tá? Ou seja, nós somos uma companhia com pouca gente, então não queríamos ter mais dolor de cabeça e fomos por Cassandra. Tá? Bueno, então a primeira coisa que entras com Cassandra é, tá bem, tem que armar 12 nodos. É decir, armar manualmente 12 nodos, não sei o que, é um dolor. Pero nadie te cuenta que no vas a armar 12 nodos. Va a armar 500. ¿Tá? ¿Por qué 500? Si yo dije que en total de servidores tengo 250. É que não sei se vocês já viram, pero Cassandra é mais ou menos assim. Tem 1 milhão de perilhas, um montão de botõezitos e um montão de coisas. Cada tuning desse, dependendo do que estás tuneando, romper todo o cluster, meter dados novamente e provar novamente. Ou seja, como os NoSQLs em geral estão muito conectados ao layout de arquivos em disco, dependendo do que estás cambiando, há que rearmar. Tá? Então, esses 12 nodos, na realidade para nós, até chegar à produção, foi: creo, hago pruebas, não me gostou, mato. Creo, hago pruebas, não sei o que, mato. Creo, hago pruebas, não sei o que, mato. Foi tão rápido com isso, que ayer à noite, às 8 da noite, eu fui provar se meu script, que quero deixar para vocês, funcionava, e armei 8 nodos, armei mais ou menos 3 horas, isso porque estava documentando o que havia feito. Ou seja,
Agora funciona bem o processo. Bueno, ¿por quê? Porque eu posso customizar muitas coisas, tá? Não sei se escucharam esse acrônimo, IMMV, significa Your Mileage May Vary. Ou seja, tu millaje vai variar. Te dizem isso quando dizem não tenho a mais puta ideia de como vai funcionar, então provar a voz e depois contar-me como foi. Tá? Todo suporte que te dice isso é assim, e eu escutei isso um montão de vezes, é muito gringo isso, ou seja, quando o suporte americano sempre te mandam essa. Tá? Tens que elegir o número de nodos, porque o número de nodos não habla só da capacidade, por aí habla um pouco de como vai performar o sistema, mas é uma eleição rara. Os vnodes, dependendo do momento em que leyeron documentação de Cassandra, havia recomendação, não usar vnodes, usar vnodes com 32, usar vnodes com 128, usar vnodes com 64. Eu recebi informação da gente de DataStax, instalar com tal configuração. Le mando de volta, vi o blog de vocês que disse que é para usar outra configuração. Sim, é verdade. E, bueno, é o estadio de que há de projetos open source de Big Data, mas vocês já, se estão trabalhando com isso, estão pensando em trabalhar, é algo que uno se acostumbra, e a verdade é que é assim. Também é a parte divertida que estamos sempre aí na cornisa, trabalhando na cornisa e aprendendo novidades. Número de cores, memória, tudo isso, tá? E a estratégia de compactação dos dados. Tá? E data model, nos sistemas relacionais, obviamente, a definição do modelo de dados é um problema, mas em modelos NoSQL, o data model é a diferença entre anda ou se rompe. E anda em minha máquina, porque eu sempre tenho, não sei, 10 GB como muito de dados. Depois, em produção, se rompe como louco. Tá? Então, considerando que tenho todas essas variantes, tudo isso, a lo que fuimos é a coisa de DevOps, de vamos automatizar tudo. ¿No? Então, essa era a coisa. Chicos, eu não dije, mas se querem perguntar, ou seja, se querem fazer alguma... Vamos... Está bem. Se não, vou pensar que não estou entendendo nada e está coisa. Decime. Uno puede tomar una cantidad arbitraria de nodos, como quieras, ¿no? Podés definir cómo va a ser el anillo. No, o sea, depende. Más o menos, porque si vos decís, no voy a usar vnodes, tenés que saber porque los datos van a caer en un servidor específico. Si voy a usar vnodes, entonces ahí tenés un poco más libertad porque los datos van a caer en otro lado. El problema es, cuando vos, usando vnodes o no usando vnodes, cuando metes más server vas a tener que rebalancear tus datos. Entonces, si metiste un montón de información, en nuestro caso, estamos migrando un server de otro, metemos 10 terabytes de información, después decidimos, nos quedamos cortos, tenemos que meter 5 servers más, eso va a quedar semanas haciendo streaming de datos entre un server y otro. Porque, o sea, los datos están distribuidos entre cada nodo de Cassandra. Isso lo que hace es que cuando vos metes más nodos, existe un rebalanceo. La idea de vnode fue una invención que está buena, que es cada server tiene una cantidad, tiene un poco de hash de claves. Entonces yo agarro y distribuyo una clave de cada server, distribuyo un poco más la carga. Tá? Ese proceso es un proceso que tenéis que ver. En el momento de construir un nodo, si vos construir con 6, con 8, un cluster con 8, con 6, no importa mucho. Pero a partir del momento que ya tenés datos, eso empieza a ser complicado. Viene a solucionar el problema que hablábamos recién, que tenés que escalar siempre el doble. Sí, ahí no estás, puedes agregar un nodo más. Sí, pero siempre tener la conciencia que hay movimiento de datos fuerte cuando haces eso. Entonces también tienes que ver cuál es el trade-off que estás dispuesto. Por ejemplo, la primera instalación de Cassandra que hicimos no tenía vnodes. Entonces, cuando nosotros crecemos, decimos, por ahí vale la pena dobrar el tamaño, porque así yo ya distribuyo por la mitad de los rangos. ¿No? Algo que nosotros, como en SQL, nunca nos importó este tipo de cosas, ¿no? O sea, se mete ahí, está ahí, y que el engine se ocupe de decirme a dónde están esas cosas, ¿no? Por ahí meto un optimizador de algún index y ya fue. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo es nuestro proceso? ¿Cuál es nuestro plan de llevar a producción nuestro cluster? ¿Tá? Voy a correr un template
¿Es CloudFormation que usan en Amazon? ¿Cómo es esa cosa? No, pero sí, está claro. Sí, bueno, Azure Templates es como CloudFormation, creo, porque nunca usé de Azure, pero tá. Nosotros corremos Ansible para hacer toda la configuración del sistema, de los servidores. Antes de instalar Cassandra. O sea, la idea es que Ansible instale Cassandra. Yo estoy robando un poco acá, ya les cuento por qué, pero esa es la idea. Después hacer el deploy de la aplicación y ser feliz. Ese es el plan de trabajo. ¿Tá? ¿El deploy es con Ansible también o Ese es un tema que podemos hacer una cosa democrática, porque yo no terminé de decidir un punto sobre esa parte de deploy. Bueno, la primera parte de los templates, ¿qué son? Azure Templates usa algo chamado Azure CLI. Azure CLI es una aplicación para consola en Node.js, entonces en cualquier sistema funciona. Al principio de Azure, por ser Microsoft, tenía muchas esas cosas de .NET o PowerShell, esas cosas raras, que desde los 90 yo no trabajo con Microsoft, entonces no tenía idea de cómo eran esas cosas. Y estuvo buenísimo entender que se puede hacer todo con mi Mac sin tener que meterme en programar en C# o cosas así. Entonces, es una aplicación en JS y después el Azure Resource Manager son JSONs. Basicamente, definir tu arquitectura em JSON e definir, quero este server com estas coisas e com esse tipo de definição. Tá? E acá um exemplo de um JSON que se cria na Virtual Machine e tudo isso. Tá? Então, qual é o template que eu les vou deixar acá também, se querem mirá-lo e todo, que não foi invenção minha, eu le copiei de DataStax e melhorei algumas coisas, para mim estava meio cabeça da forma que criaram. Está muito útil para criar clusters, porque o template não define fisicamente, vou criar máquina 1, máquina 2, máquina 3. Usa um index e vos decís, criame 10 máquinas iguais. Então, ele lo hace e cria as 10 máquinas. Tá? Então, nós usamos para Cassandra, para MySQL Percona e para Docker Swarm. Tá? Essas são coisas que eu posso criar diretamente usando esse template. Tá? Dentro desse Resource Manager, existe algo chamado ArmVis, que permite ver o grafo de dependências. Como estás trabalhando com JSON, que para mim é uma crítica que eu les digo, às vezes é muito difícil entender o grafo de dependências, que está conectado em que está faltando. Tá? Então, você vê algo assim. Tá? Então, eu tenho uma máquina que tem a dependência de uma extensão, que depois se conecta a uma NIC, que hace parte do availability set, que depois tem um load balancer, que tem um public IP. Então, é uma forma visual de ver isso. Tá? ¿Podés hacerlo al revés? Sí. Usar ArmVis para diseñar infraestructura y que eso genere el JSON. No digo que sea recomendable. Sí, pero lo más sencillo para hacer eso es vos andás para el portal de Azure y creas la máquina siguiendo los pasos y después hay un botón que es Export Templates. O sea, haces al revés. Primero creas la máquina. Acá ir haciendo conexión, no sé qué, yo no intenté. La verdad es que no sé. ¿Tá? Y ahora están cambiando para que se ponga más lindo, pero no sé. Siendo sincero, sé que está ese recurso, pero no me pareció tan útil todavía. Quizá no es tan complejo lo que yo tengo que armar. Quizás tenés que armar una cosa más dura, puede servir. ¿Tá? Bueno, algunas cosas, sí. Perdão. Uma coisa sobre Azure, como é JSON, eu empecé usando TextMate, que era o editor que sempre usei na Mac. E sofria como um condenado. Hasta que em algum momento, alguém me disse, usar Visual Studio Code, que vai ser um pouco mais feliz. E a única crítica que eu tenho a Visual Studio Code é que se chama Visual Studio, porque como eu havia trabalhado com Visual Studio no passado, Visual Studio é uma ferramenta la samputa. Isso é uma coisa muito simplista. Pero está buenísimo porque te dá autocomplete e te hace algumas validações básicas, tipo, criaste um parâmetro em tu template, depois não lo usas, te diz que tens um parâmetro, está dando volta por aí. Criaste uma variável, não está usando, te reclama a variável. Usaste uma variável em tu template, que não está definida, te dice. Essas cositas ajudam muito a sanidade. Tá? Visual Studio Code se conecta para verificarlo como brackets. Como brackets, sim. É uma aplicação dessas de Electron que está correndo em tu própria máquina.
Tá? O sea, simplesmente te hace um pouco de validação desse JSON. Porque senão você está escrevendo um JSON e é um JSON válido, passa por qualquer validador de JSON, mas ao final não é semanticamente válido com o que ele está esperando. Tá? Depois, o que não me gostou desse processo de armar esses Azure Templates? Tá? JSON é o novo XML. Não? É uma desgraça porque tens que definir todas essas coisas em JSON. A verdade é que cansa como mínimo. ¿Tá? No, pero después de casi 8 años de CloudFormation únicamente soportando JSON, ahora soporta YAML, así que es muy posible que cualquier punto a ARM haga lo mismo. Está bien, pero, o sea, me parece que la forma de definir la arquitectura y cosas así con JSON o YAML va a mejorar un poquito, pero no sé cuánto. Podrías usar Terraform, que se cumple exactamente la misma función y abstraes un poco más de ARM si no te provider. Cuando quieras volver a migrar a Amazon, es cambiar 2 líneas y sacar. Está bien, eso es una buena idea. Claro, sí. Pero bueno, en JSON no tenés linting. Sí. Bueno, falta lint e falta validadores, não? Então, essa coisa de que me hace as validações básicas do Visual Studio, mas depois não termina de resolver tudo, tá? Há que executar o template para ver o que passa. Então, eu terminei meu template, creio que está ok, empieza a criar um montão de dependências e fecha em la última dependência que estás criando. Então, o que tens que fazer é borrar todo o resource group e começar novamente. O problema é que todos os clouds cobram por hora, não? Então, se você iniciaste a máquina por 1 minuto e depois tens que pagar a hora completa. Al estar en Resource Manager, puedes borrar todo el resource de uno. Sí, o sea, eso está bueno porque vos podés crear todo y borrar todo de una. Es rápido, es eficiente, es cómodo hacer eso, pero tenés que pagar por eso. Así que cuando yo siempre estaba probando, no sé, armaba el cluster con 2 máquinas o con 3 máquinas para probar, con máquinas chiquititas, estándar, no sé qué, hasta que mi template hacía lo que yo quería, después hacía un run con las máquinas correctas. En Azure, o sea, esa prueba es correrlo como si fuera producción de verdad, con la única cosa que cambiaba los parámetros para tener menos nodos. Está bien, pero, o sea, la verdad es que estamos trabajando, no va a quedar el día creando cuenta. Sí. Bueno, entonces, o sea, para nosotros, la idea de Azure Templates ayudó el proceso, pero la realidad es que tiene esas cuestiones de si van a trabajar con Azure, van a tener que sufrir con eso. O sea, no me parece que es diferente con Amazon, es simplemente entender que está, y la historia de Visual Studio fue buena. Me hubiese gustado conocerlo antes. ¿Tá? Después, DataStax. ¿Tá? O sea, nosotros hoy estamos corriendo la última versión de DataStax, se llama la 503. ¿Tá? DataStax 503 tiene Cassandra 3, Apache Spark 1.6, Solar 4 y el Job Server 0.6. ¿Tá? Para nosotros fue muy interesante porque, ¿se acuerdan que yo decía que corro los procesos en batch? ¿No? Entonces, si puedo aprovechar mucho más las máquinas, tengo mucho más densidad de servers, si tengo mi database y mis procesos correndo en el mismo lugar, aparte que ganas data locality. ¿No? O sea, el job de Spark que tiene que procesar algo está escribiendo para o Cassandra que es local. Entonces es súper eficiente en términos de networking. ¿Tá? Y eso nos ahorra la idea de usar HD Insights, que es como Amazon y Elastic MapReduce. Tá? O sea, no necesito usar eso porque trabajo dentro de mi propia infraestructura. Como no, si de repente tuviese un database que era PaaS, ahí sí, probablemente migraría la infraestructura de procesamiento también. Pero como estaba todo eso junto, me pareció interesante. Tá? E aí uma coisa fantástica que existe agora de DataStax é que tem algo chamado Startup Program, onde te oferecem não só o software grátis, que esse software corporativo tem uma série de melhoras, mas também estão oferecendo suporte. Então, se calificas,
te da un soporte, o sea, yo tengo un ingeniero que ya no me aguanta más, que todo el tiempo le estoy preguntando, estamos discutiendo ese tipo de mejoras en nuestra infraestructura. ¿Tá? Bueno, ¿por qué DataStax Enterprise? Hay un tema, y nosotros estábamos en la solución Cassandra y Spark por separado. Y migramos para eso porque hay una serie de cosas interesantes. Tiene algo llamado Ops Center, que te da monitoreo gratis. No, bueno, gratis. Tiene algo que acá es donde yo estoy robando la parte de DevOps, que es, tiene algo llamado Lifecycle Manager. Lifecycle Manager lo que hace es, te instala el cluster y te configura el cluster. Entonces, uno define, quiero crear un cluster de tantos nodos con esta configuración, con estas características, el sistema hace SSH y lo configura todo lo demás. Es muy gracioso porque como en mi vida yo siempre estoy, como los chicos también, que toman una decisión y después 6 meses después sale la cosa resuelta. Yo tenía en Ansible armado toda una receta de Ansible para instalar DataStax y cuando migró de 4.8 a 5, crearon ese Lifecycle Manager que resuelve la instalación. Entonces yo tiré toda mi receta y dije, bueno, vamos por eso porque por lo menos instala la forma que ellos recomiendan que se instale. ¿Tá? Usamos esse Analytics Mode porque es Cassandra con Spark, algo que no usamos hoy, pero para mí es interesante. ¿Se acuerda que dije que había Solar? O sea, la parte de Search es algo que yo estoy muy tentado a trabajar también así, pero estoy evaluando usar Search con Pass, no usar Azure Search o usar ahí adentro. Tá? Com a condição que não é que ser louco, não é que correr isso também dentro dos mesmos nodos. Há que poner outros nodos para manter a parte de search, pois não é server que aguante esses 3 monstros trabalhando no mesmo lugar e tem os problemas de um vai começar a afetar a performance do outro. Tá? Tem uma coisa chamada Cassandra File System, que seria como HDFS, em realidade, nosso HDFS, nosso EC3 se chama WASP em Azure, pero isso está bueno para coisas chicas. Por exemplo, os logs de Spark, se escreve aí. Então, também escreve local. Ou seja, muita data locality, está bueno para a velocidade, está bueno para o bolsillo também. Tá? E algo que te viene grátis também é Spark Master em alta disponibilidade. Ou seja, qualquer nodo de Cassandra atua como Spark Master. Quando se cai um nodo, automaticamente há outro nodo que se converte em Master e a configuração se atualiza sola. Isso, tratar de hacerlo manualmente, a nós nos custou um montão e aí é como que vino grátis. Então, por exemplo, esse os nodos que eu criei ayer à noite. Então, são 8 nodos que estão distribuídos. A ideia de que está assim uma linha grossa é porque usa vNodes, então é que teoricamente acá dentro há 128 partitionings dentro da coisa. Quando haces essa configuração sem vNodes, quedam as pelotitas, que significa tem um rango específico dentro de cada um. Tá? Então, também te dá toda a parte de estatísticas de Ops Center. Tá? E essa é a parte de Lifecycle Manager, que lo que permite es que crees tu cluster, que defina los nodos, apretas install y hace la instalación. ¿Tá? La parte que no me contaron acá, o sea, la parte es que eso hace la instalación, pero no hace upgrade. Entonces, yo regreso ahora a mi receta de Ansible, porque... En Ops Center 4, cuando usábamos, tenía forma de hacer rolling upgrade. Y todavía pero no tenía forma de instalar. Claro, o sea, acá por lo menos el ingeniero, por ahí lo tengo que preguntar, me mandó para un artículo que decía, bajar, no sé qué, o sea, no era así automático. Igual esas cosas que te dicen, apretar el botón acá y te va a hacer restart de toda la infraestructura y te lo voy a... Yo, no sé, sufrí demasiado en el pasado y por ahí no, estoy medio resabiado con eso. ¿Tá? Entonces, o sea, lessons learned de Cassandra que aprendimos durante ese proceso de mantener Cassandra por nosotros. La primera cosa es server muy chicos. Y eso era algo que me llamó muchísimo la atención. Porque, ok, decía, bueno, estoy trabajando con Big Data, ¿qué es un server chico? Un server de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras. O sea, la primera vez que instalamos Cassandra, metimos 4 servers y cada server tenía 4 teras. ¿Tá? Y la recomendación es que sean servers chicos. Y te lo escriben eso, pero nadie te dice
qual é o número que significa server chico. Tá? E depois, ou seja, me fui dando conta disso, depois me confirmaram, mas me fui dando conta disso, que se entras no sítio de Cassandra, está um pedaço, ou seja, cassandra.org, está um pedaço que te vende as grandes companhias que têm. Mas se dividis 420 terabytes, que dices, uou, pero dividis por 2.500 servers, te dá 250 GB. Então, diz, havia algo que eu não entendia dessa coisa. Tá? E por que isso é importante? Porque quando se cai um server, ou quando entra um novo server em um nodo, assim streaming entre eles tem que balancear-se. Então, se tenéis nodos muito gordos, vão tardar muito em rebalancear-se. Assim que, melhor, como IBM dizia antes, de que é melhor 2 cavalos que 200 gallinas. Não, 200 gallinas funcionam melhor que 2 cavalos. Tá? Isso era a publicidade da IBM falando de entre PCs e os mainframes em outra época. Denota a idade falar essas coisas, não? Bueno, I/O é a coisa mais importante e memória. Tá? Ou seja, se empiezam a ter problema de I/O com Cassandra, acasta. Ou seja, não há nada que fazer, e isso foi importante, tivemos temas com I/O, e poder resolver esses temas é que realmente melhorou nossas noites. Tá? Se não há compactação, não há paraíso. Tá? Ou seja, existe um processo em Cassandra constante de arreglar os dados. Tá? E isso é super importante, que tem que haver esse processo, tem que estar correndo corretamente. E esse processo, há vários esquemas, estratégias de compactação, e a estratégia cambia segundo o tipo de acesso que temos aos dados. Então, hay que elegir a estratégia. Obviamente, vos perguntas a los tipos, qual estratégia devo usar? Te dice, your mileage may vary, e significa, rodete, buscar, encontramos, mais ou menos, vá por aí a coisa, pero não está, ou seja, nada garantiza que é assim, tá? Sem repair não há paraíso tampouco, tá? Repair é algo muito louco se nós pensamos na base de dados. Primeiro, alguém já leu o que significa Cassandra? Por que Cassandra tem esse nome? ¿Qué nombre? No. ¿No? Bueno, Cassandra era, bueno, alguma coisa de Deus, não sei o que, pero recebeu que Deus la castigou dizendo, vos vas a saber todo, pero nadie te va a creer. Esse é o nome de Cassandra, sale de aí. Me parece muito desafortunada para um database que se chame assim. Tá? E repair é um processo disso, porque um escreve aos nodos e diz, eu quero escrever com quórum, significa, quero escrever com pelo menos 3 máquinas, por exemplo. Pero, se 2 máquinas confirmaram que escreveram bem, já te devolve o controle, ou seja, já podes regressar e seguir escrevendo. O tema é que essa terceira máquina pode falhar. Então, o processo de repair, que é um processo em background que constantemente está arreglando, chequeando e arreglando os dados para que quedem conformes. Tá? E é um processo relativamente pesado, principalmente se você está empurrando mais dados a Cassandra do que ele pode aguentar. Porque aí começas a degradar os dados. E é algo de verdade que passa, ou seja, se podem degradar os dados. Que por uma base de dados, eu tampouco creio que está bueno. Tá? E, insisto, o data model de Cassandra, ou de qualquer NoSQL, para dizer a verdade, é super importante. Tá? E, obviamente, tudo isso que eu disse não serve para nada, porque o use case de vocês vai ser diferente. Então, e como foi nossa experiência? Ou seja, uma vez que instalei Cassandra com DataStax, significava que grátis já dentro está Spark. Tá? Então, nós corríamos Spark, a versão free open source, e estamos passando essa instância a Spark. Então, foi sacar as dependências de Spark e de Cassandra Driver de nossos builds. E cambiar por essa dependência, né, de DataStax, que diz DataStax dependence não sei o que, provided, e esse foi o câmbio de build. Com isso, o que passa? Ganho a detecção automática do master. Ou seja, de qualquer nodo eu posso tirar jobs, não necessito mais estar em um master, não necessito mais apontar ao master. De qualquer nodo eu posso tirar jobs, eles conhecem onde está o master para mandar essa informação. Autentica o cluster automaticamente em Cassandra e em Spark. Então, já ganhaste também a autenticação e tudo. Isso que vos nunca hiciste quando trabalhamos juntos,
Ahora está autenticando bien. Tá? Y en vez de usar Spark Submit, usas DSE, DataStax Enterprise, Submit, Spark Submit. That's all. Tá? Esse é um exemplo de como submetemos jobs com Spark. Então, eu tenho a classe principal, os jars. Acá hacemos um trick que eu publico os jars em todos os nodos. Então, qualquer nodo que agarre vai ter já os jars para trabalhar. Se configura número de memória por servidor, total de executors, total de cores que vão trabalhar com isso. Puedes tirar distintas configurações, como, por exemplo, concurrence rights é um trick que para nós nos ajudou muito, porque por defeito concurrence rights é em 5, mas como nós estamos acumulando muita informação e tratando de gravar muito rápido, o que estamos fazendo é um flood a Cassandra. Então, bajando um pouco a concorrência, obviamente hace que meu job tarde mais em escrever, mas fazendo isso, ganhamos mais noites de sueño. Então, sí. ¿Cómo elige cuando vos mandás todos esos jars a tu cluster el Spark Master? Essa libreria acá, lo que hace, já tem o código interno, isso é closed source, não sei. ¿Vos te das cuenta cuando corres Spark Submit en qué máquina quedó? Não me importa. Ou seja, o log te diz, se você queres ver, podes saber, incluso há um command line que podes perguntar aonde está o master. Pero é uma informação que deixa de ter tanta significância para nós agora. Tá? Ou seja, de hecho, sí tem significância com o tema da Spark UI. É por lo único que eu quero saber aonde está, para depois poder chequear a Spark UI, que é aonde veio, como estão correndo meus jobs. Sí, esse para mim é um dos downsides. Hoy, sí, pero sí, estaría bueno essa. Com load balance você poderia resolver. Um tipo de infra que resolve coisas que eu ia escrever um montão de scripts e código para resolver. Tá? Bueno, que não me gostou de trabalhar com DataStax Enterprise hasta o momento, tá? Spark está na versão 1.6, que não é nada malo, ou seja, 1.6 é uma versão una antes de la última, pero la 2 tuvo muchas cosas cambiadas, principalmente en términos de streaming. Entonces, hoy yo no quiero hacer mucha inversión en términos de configuración de Spark Streaming, porque para nosotros me parece que va a ser pérdida de tiempo. O sea, estamos esperando que se actualice para Spark 2. ¿Tá? Como tenés Cassandra y Spark correndo na mesma máquina, el ajuste de memória tem que ser cuidadoso, porque out of memory. Tá? O sea, y también es entender que tenés data locality que está muy bueno, no sé qué, pero significa que Spark le puede sacudir Cassandra con fuerza, ¿no? O sea, entonces, entender qué estás haciendo, porque nosotros derrubamos cluster así tranquilamente, le tiramos así, dice, mira, hace el proceso en 5 segundos. Claro, y vas a ver los nodos, están todos en rojo, se cayeron todos. ¿Tá? Una pregunta, Gustavo. Sí. Otra de las charlas tuyas siempre mencionabas que era un tema el manejo de conexiones cuando vos tenés un cluster de Spark y si yo le quiero pegar mi data source, el data source de mi RDD va a ser esta base de Mongo. Ah, sonaste. Claro, ahora esto que haces uno a uno, sí, tiene que ver con eso para evitar que, o sea, esa conexión entre Spark y Cassandra es no, o sea, dentro de ese nodo, no. O sea, en realidad esa cosa no cambió, solo para dar un poco de contexto a los demás. O sea, lo que pasa es Spark distribuye el trabajo entre varios workers. Hay un worker por core del sistema. Entonces acá, lo que yo estoy diciendo es, tengo 48 workers, 48 cores trabajando. Imagínense ustedes que yo estoy usando un connection pool que hable, no sé, 10 conexiones por defecto, y después yo digo, todo ese trabajo vamos a MySQL buscar datos. De regalo lo que vamos a hacer con MySQL en 2 segundos. ¿Tá? Entonces, o sea, ese proceso puede seguir existiendo. Lo que tenés es mucho más eficiente porque no estás haciendo eso por red. Entonces, por defecto, el driver de Cassandra, el Cassandra Spark Driver, lo que va a decir es, yo tomo ese trabajo, que ese trabajo
queda almacenada en la misma máquina que yo estoy. Entonces estoy reduciendo la red. Pero eso es una expresión de deseo, ¿no? Porque si vos haces un group by por defecto tiene que hacer shuffle entre todos los nodos. ¿Tá? Entonces, pero si estás haciendo un insert directamente, por ejemplo, puede ser mucho más eficiente. ¿Tá? Pero sí, puedes seguir rompiendo todo con ese sistema. ¿Tá? Como podías romper con Hadoop, o sea, es un tema de, tenés muchos workers distribuyendo y poco, y si está todo apuntando a un lugar. Esa dependencia que vos encontraste se atiende, si se dan las condiciones, se atiende solo con ese problema. Si se dan las condiciones. No, o sea, el tema es que tenés un data store que aguanta más concurrencia. Creo que esa es la diferencia. O sea, eso funcionaría bien, me imagino, para HBase, como también funciona bien para S3 o HDFS. Porque tenés la carga distribuida entre varios nodos, ¿no? Otro ejemplo es el sido contra MongoDB. Sí, porque es una porquería, pero esa es para otra charla también sobre cómo Mongo me cagó. Obviamente yo soy muy opinionado en las tecnologías, ¿no? No sé si alguien notó, pero bueno. Sí. No hay métricas de Spark dentro de App Center. Entonces, como que te quedas com sabor assim de que foi vamos integrar porque é importante, porque o mercado exige, pero não terminou de integrar-se. Tá? Não há integração com a Spark UI. Então, esse tema de que eu tenho que descobrir qual é o IP da Spark UI para conectar-me. Ou seja, não está automaticamente definido. Tá? E depois vou subir esses slides. Acá tem alguns links interessantes, que é o programa DataStack para isso. Azure Templates tem um quick start de, não sei, há mais de 1000 templates para fazer um montão de boludez que estamos a fazer. E depois, esse é o template que eu usei para instalação de DSE, que eu customizei bastante. Está em um branch chamado Socialmetrics para poder jogar. Tá? Isso que eu les tinha a contar. E escrevam um blog dessas boludeces também, se querem. Estamos por aí. Muchas gracias.